adaptação do patrimônio público, e diga-se de passagem, a maioria desses imóveis hoje não estão mais na propriedade, na posse daqueles que compraram. Então mostrou que essa medida apenas estimulou uma comercialização paralela desses imóveis. O mesmo poderia ocorrer em relação aos imóveis no Distrito Federal. Então acho que essa casa precisa verificar com profundidade esse assunto, e se não existe uma legislação aprovada pela Câmara, que esta Câmara tomasse essa providência com urgência para evitar que o patrimônio público do Distrito Federal fosse entregue a pessoas que estão sazonalmente no governo. E agora eu estou falando, inclusive, aos atuais ocupantes. Esses imóveis funcionais ocupados por pessoas em cargos de comissão, talvez até a gente compreenda, mas vendê-los a preço simbólico é algo que essa casa não pode aceitar, porque seria realmente comprometer o patrimônio do Distrito Federal, que, por sinal, é uma das responsabilidades dessa casa preservá-lo. Então eu conclamo os nobres pares para que juntos possamos buscar uma solução do ponto de vista legal para esta questão. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, nós temos a honra de receber neste momento na nossa casa um companheiro parlamentar, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, deputado Ricardo Ferraz. Nós vamos suspender por 5 minutos a sessão para receber o deputado Ricardo Ferraz. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Senhores e senhoras deputados, esta presidência quer manifestar ao deputado estadual pelo Estado do Espírito Santo, presidente da Assembleia Legislativa daquele Estado, deputado estadual Ricardo Ferraz, a honra e a satisfação de recebê-lo em nossa casa, porque sabemos da importância da sua presença nesta casa, e comunico aos senhores e senhoras, todos os parlamentares, que a razão da presença do deputado Ricardo Ferraz é a realização de uma reunião entre o deputado, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado estadual Cid Gomes, e a nossa participação, de onde estaremos iniciando um processo de articulação de uma reunião nacional de todos os presidentes legislativos estaduais, com a função de desenvolver um trabalho e uma campanha nacional pela recuperação da imagem do Legislativo, passando naturalmente por diversos pontos, dentre os quais a modernização do Poder Legislativo, a moralização do Poder Legislativo, a recuperação da capacidade de legislar do Legislativo estadual e a participação desses legislativos nas discussões nacionais. Portanto, deputado Ricardo Ferraz, receba em nome desta presidência, em nome da mesa, mas acredito também em nome de todos os parlamentares desta casa, a saudação pela sua presença. Muito nos honraria em ouvi-lo, mas Vossa Excelência já declinou do convite para o uso da palavra, e espero que nós possamos, em momento oportuno e não muito distante, receber todos os presidentes de legislativos estaduais desta casa, numa demonstração de que é intenção de todos os legisladores estaduais deste país trabalhar pela recuperação da imagem deste poder, que é o reflexo maior da democracia implantada no nosso país. Então, queira Vossa Excelência receber os nossos cumprimentos, as boas-vindas e boa estada dentre nós. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, como líder do Bloco Independente, composto pelos deputados João de Deus, pelos deputados Zé Ramalho, José Edmar, Adão Xavier e o meu próprio, deputado Marcos Arruda, eu quero, como líder do bloco, render as minhas homenagens ao deputado Sérgio Forraça, nobre presidente da Câmara
Legislativa do Espírito Santo. E eu não tenho dúvida, senhor presidente, que esta reunião entre o nobre deputado, presidente da Câmara Legislativa do Espírito Santo, o presidente da Câmara Legislativa do Ceará e o nobre deputado, Vossa Excelência, que preside esta casa, com muita isenção, com muita dedicação, com muito espírito público. Vossa Excelência, deputado Magela, é um dos precursores do resgate da imagem da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E eu não tenho dúvida, nobre deputado presidente da Câmara Legislativa do Espírito Santo, que essa reunião será bastante salutar. Salutar para os destinos da democracia. E eu não tenho dúvida que se aproxima o dia em que toda a população vai respeitar mais a classe política e a Câmara Legislativa de todos os estados da Federação. Aceite, portanto, nobre deputado, as nossas congratulações e o desejo que esta reunião alcance os objetivos propostos. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço. Senhor presidente, Com a palavra o deputado Marco Lima. quero aqui em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores agradecer a honrosa visita que esta casa recebe do novo deputado presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. E para nós, muito nos honra a sua visita, porque creio sim, nós, deputados estaduais, deputados distritais, as Assembleias Legislativas estaduais devem, com certeza, se unirem para que, de uma vez por todas, possamos demonstrar e ter o apoio de toda a população da importância que representa uma Assembleia Legislativa estadual. Então é com muita grandeza, com muita satisfação que nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, recebemos o nobre parlamentar nesta casa. Muito obrigado, agradeço as palavras dos senhores líderes. Eu vou receber o presidente na presidência e eu quero convocar a mesa para uma reunião imediatamente a seguir, neste momento, com os representantes do sindical, numa demonstração de que a mesa quer dialogar com a representação dos funcionários da casa. Então, a presidência convoca a reunião para dentro de 10 minutos na sala da presidência. Enquanto isso, passo a presidência ao excelentíssimo senhor deputado Daniel Marques. Eu gostaria de convidar o deputado Manuel de Andrade para assumir. Vai? Eu convido o deputado Miqueias Paz para secretariar a mesa. Solicito do nobre deputado que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa. Leitura do... Projeto de decreto legislativo do deputado Odilon Aires. Susta a aplicação do disposto do caput do artigo 3º do decreto 16.157 de 14 de dezembro de 1994. Moção de autoria do deputado Cafu. Solicita a manifestação da Câmara Legislativa do Distrito Federal junto ao senador José Sarney para que faça gestão junto ao Poder Executivo no sentido de que a medida provisória de número 892 não seja reeditada. Projeto de decreto do Legislativo de autoria do deputado João de Deus. Concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Leonel de Moura Brizola. Projeto de resolução de autoria do senhor deputado Benício Tavares.
dispõe sobre a gestão, preservação, organização e proteção dos acervos documentais da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da outras providências. Moção de autoria do deputado, de vários deputados, de todos os deputados. Sugere a manifestação da Câmara Legislativa do Distrito Federal, hipotecando solidariedade ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal em sua decisão de pagar as dívidas trabalhistas do GDF para com os professores da Fundação Educacional do Distrito Federal. Moção de autoria do deputado Xavier. Sugere a implantação do sistema de água potável nas quadras 203, 205, 206 e 300 da região administrativa do Recanto das Emas. Gabinete do deputado Edmar Pirineus. Indicação de autoria do deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo do Distrito Federal a construção de 2 quadras de esportes em áreas destinadas à recreação na quadra 17 e nas entrequadras 13 e 14 do Buritis 3. Requerimento de autoria do deputado Adão Xavier. Requer tramitação conjunta de proposições. Indicação de autoria do deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo do Distrito Federal a construção de um salão comunitário no Buriti 3, em Planaltina. Indicação do deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo do Distrito Federal a construção de uma rede de esgoto e saneamento no Buritis 3, em Planaltina. Indicação do deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo do Distrito Federal a construção de um centro de ensino no Buritis 3, em Planaltina. Indicação de autoria do deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo do Distrito Federal a colocação de meios fios nas vias asfaltadas do areal. Indicação de autoria do deputado Edmar Pirineus. Sugere ao governo do Distrito Federal a construção de um posto policial no Buritis 3, em Planaltina. Projeto de lei de autoria do deputado Edmar Pirineus. Dispõe sobre a criação do Instituto de Desenvolvimento Rural integrado ao Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei de autoria do deputado Jorge Cauí. Concede a remissão do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Indicação de autoria do deputado Jorge Cauí. Sugere ao governo do Distrito Federal a imediata reconstrução da passarela situada em frente à floricultura, na saída sul de Brasília, no Núcleo Bandeirante RA 8, e da outras providências. Moção. Autoria do deputado Miqueias Paes. Nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, a Câmara Legislativa do Distrito Federal manifesta a moção de solidariedade com os estudantes de administração do Distrito Federal na organização do Encontro Nacional de Estudantes de Administração, ENEAD, a realizar-se entre 23 e 28 de julho deste ano. Moção de autoria da deputada Lúcia Carvalho. Sugere a manifestação da Câmara Legislativa do Distrito Federal congratulando-se com os atletas brasilienses Carmen de Oliveira e Joaquim Cruz. Peço ao senhor secretário para fazer leitura do item número 1 da ordem do dia. Item número 1. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei 731 de 1993, que dispõe sobre a participação de entidades sem fins lucrativos nas campanhas de incremento de arrecadação tributária e da outras providências, de autoria do deputado José Edmar. Em discussão. Deputado Zé Edmar, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é com muita alegria que vejo esse nosso projeto novamente na pauta, na discussão aqui nessa casa. Projeto que já tivemos a oportunidade de apresentá-lo na legislatura passada, ter a aprovação de 22 deputados e ter, depois, em função da situação política, ter sido vetado o mesmo projeto. Um veto estritamente político, porque não é possível, não é concebível que uma ideia que foi aplicada em um outro estado e que de lá as informações que temos são de que aumentou a arrecadação tributária e, paralelamente, retirou da rua as crianças
deu abrigo aos idosos, fez com que as entidades sem fins lucrativos, que tratam realmente da questão social, tivesse os recursos necessários para implementar as suas ações. Eu, ao mesmo tempo que vejo com a alegria desse projeto voltar em pauta, eu, ao mesmo tempo, li com atenção, ou seja, superficialmente, o plano de governo e o plano plurianual do governo Cristóvão. E vejo que as duas proposições caminham no mesmo sentido. No plano de governo, uma das maiores intenções do governo Cristóvão é dar atenção à criança. E quando esse projeto entra em pauta, senhores deputados, o principal objetivo dele realmente é tirar todas as crianças de rua, dar abrigo a essas crianças, principalmente, e usando a força das entidades filantrópicas do Distrito Federal. Portanto, é um projeto que já existe, não é uma ideia. Já foi implantado no Estado da Federação. E se alguém aqui tem notícia de Florianópolis, pode observar e pode recordar que por lá não andam crianças desabrigadas, crianças pela rua. É do mesmo modo que queremos implantar aqui. E quando estamos aqui na discussão de somente discutir, debater, denunciar, caluniar, mais uma vez eu quero conclamar os deputados pelas próprias palavras dos próprios deputados, quando pedem trabalho, propostas, implementação de ações que possam realmente dar uma resposta à sociedade. E mais uma vez, eu quero pedir, conclamar a todos, que apoiem essa proposição. Não é uma proposição minha, é uma ideia de um determinado deputado. Uma parte, nobre deputado. Nesse momento, Uma parte, nobre deputado. Ô, Está em discussão, deputado? deputado Marcos Arruda, está em discussão o item 1 e o senhor pode se inscrever para discutir. Depois da palavra Muito do obrigado. deputado Zé de Bar. Muito obrigado, senhor presidente em exercício. então, eu quero deixar claro para todos os deputados que tenho comigo todas as informações necessárias. Tenho os carnês que são distribuídos para as entidades, aqueles que concorrem aos prêmios. Esse projeto, para que os senhores possam dimensionar como funciona, aqui em Brasília já tivemos o bolão fiscal, que é um sistema de bolão fiscal. Só que nesse termo, ele é feito com as entidades filantrópicas. E o nobre deputado Jorge Cauí, que tem uma das entidades mais antigas, mais conceituadas perante a opinião pública, certamente, deputado, Vossa Excelência terá a sua entidade com recursos, com dinheiro, para que Vossa Excelência possa fazer naquela entidade tudo que teve vontade de fazer até hoje e que foi impedido por falta de recursos. Não quero mais, depois desse projeto aprovado, estar com Vossa Excelência nas repartições, nos locais, junto ao governo, quando Vossa Excelência faz caridosamente, faz o clamor, o pedido para a complementação de verba em função da sua entidade estar sem as verbas necessárias para continuar dando apoio àqueles 200 e tantos velhinhos, aquelas 100 e tantas crianças que Vossa Excelência cuida naquela sua creche. É essa a intenção, é fazer com que a sua entidade e tantas outras entidades sérias em Brasília tenham os recursos necessários para dar continuidade à obra social. Portanto, mais uma vez, apelo aos senhores deputados, apelo à líder do governo, apelo ao governo Cristóvão, que abrace esse projeto como se fosse dele, como eu abracei como se fosse meu, para que nós possamos concretamente, não só no discurso, fazer alguma coisa pela população carente do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor deputado. Pois não. Ainda em discussão, item número 1 da pauta. Senhor presidente, eu fui citado. Eu gostaria de direito de resposta. É em discussão. Senhor, antes está inscrito o deputado Marcos Arruda, deputado Jorge Cauí. Depois eu me inscrevo. Depois está inscrito. Senhor presidente, deputados distritais, eu não tenho dúvida, deputado Zé Dimar, que esse projeto de autoria de Vossa Excelência será aprovado pela unanimidade dos pares desta casa. Pelo alcance social que este projeto tem e pelo seu aspecto econômico. Esse projeto vai contribuir para a diminuição do desemprego no Distrito Federal e vai prestigiar
as entidades filantrópicas. E nós temos aqui um deputado que merece todo o nosso respeito, é o deputado Jorge Cauí, pelo seu trabalho de envergadura social, que vem realmente repercutir favoravelmente pela nobreza de caráter do deputado Cauí. Eu não tenho dúvida que todo o bloco independente e que a oposição e o governo, neste momento, vão apoiar esse projeto do companheiro Zé Edmar, pelo seu alcance social e pelo seu alcance econômico. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, com a palavra o deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, senhor deputado, eu quero, de princípio, parabenizar o nobre deputado Zé Edmar por esse projeto que hoje vamos votar. Eu queria dizer, nobre deputado Zé Edmar Cordeiro, a Vossa Excelência foi inspirado, porque o que está passando as obras sociais de Brasília e do Brasil inteiro é uma vergonha, com a extinção da LBA. Olha, os excepcionais, os deficientes físicos, os idosos, as crianças, estão sem saber onde bater as portas, porque a LBA foi extinta e não deu satisfação. Ela não deu satisfação, ela não mandou um ofício dizendo que ela ia ser extinta, apenas foi extinta e acabou. E nós estamos em dificuldade, porque desde dezembro, janeiro, fevereiro, já está entrando março, não recebemos um tostão. Então, esse projeto, nobre deputado Zé Edmar, ele vai nos ajudar bastante as obras sociais de Brasília. Porque eu confesso que eu estou cansado de sair com o pires na mão, pedindo ajuda aos empresários, à comunidade de Brasília, batendo em todas as portas para nos ajudarem. Ainda há pouco tempo tivemos que reformar uma Kombi sem recursos, e graças ao nobre deputado Luiz Estevão, que nos acolheu lá e mandou reformar a Kombi para nós, para que pudesse ela transitar, levar velhos aos hospitais. Nós estamos desse jeito, não temos condições de manter uma obra. A Fundação do Serviço Social não nos paga janeiro, fevereiro, já entrando março também não paga. Eu recorri ao secretário de Serviços Sociais, ele ia ver o que estava acontecendo. Então, nós estamos com 80 funcionários pendentes, já estão para nos levar na justiça por atraso de pagamento, porque não recebemos. Então, nobre deputado Zé Edmar, parabéns pelo seu projeto. Eu espero que todos os deputados olhem com bons olhos esse projeto, vão votar a favor, que vai beneficiar todas as obras sociais de Brasília. E também os deficientes, os excepcionais, estão em situação dramática, como nós estamos, o Lar dos Velhinhos, Maria de Madalena e nossas obras. Obrigado. Com a palavra a deputada Lúcia de Carvalho para a discussão do item 1 da pauta. Os deputados da oposição pedem, mas não tem como a gente não estar aqui para fazer mais um registro sobre o governo anterior. Esse projeto foi apresentado em 91, foi vetado pelo governador Joaquim Roriz, teve a nossa aprovação. Eu queria ressuscitar, inclusive, o voto dos parlamentares. Eu não tive tempo de fazer isso, deputado Zé Edmar, a gente deveria ter pego isso. E quero dar agora o testemunho que eu vou votar pela terceira vez nesse projeto. Né? E quero dizer, terceira porque foi a primeira, depois o veto e agora para que ele seja aprovado. E eu parabenizo a oposição, porque nesse momento o governo Cristóvão deseja a aprovação desse projeto, porque ele vem contribuir com a organização da sociedade. Então, eu quero deixar o registro nesse momento de que o nosso governo vai aqui, os componentes da nossa bancada, aprovar, não vai ser vetado e nós vamos implementar. Então, o registro da nossa diferença, mais uma vez, para melhor. Ainda em discussão, com a palavra o deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu desejo aqui parabenizar o deputado José Edmar pela propriedade do projeto apresentado. É um projeto, sem dúvida alguma, de extraordinário alcance social, porque quem como eu, há muitos anos, dedica grande parte do seu tempo e dos seus recursos a ajudar as pessoas desfavorecidas da nossa sociedade, pôde conhecer o trabalho de pessoas abnegadas, como bem lembrado aqui é o nosso extraordinário companheiro Jorge Cauí, que é um exemplo de vida para toda a comunidade do Distrito Federal, sabe muito bem das dificuldades que essas pessoas encontram no sentido de conseguir subsídio e substância financeira
para poder aprimorar e manter o trabalho de dedicação à sociedade. É um projeto, nobre deputado, em que todos ganham. Ganha o governo, porque vai ver expressivamente aumentada a sua receita, fruto da queda da sonegação e da emissão efetiva de notas fiscais. Ganha o Distrito Federal, porque vai ter um governo com mais recursos, portanto, habilitado a fazer melhores obras, maiores obras. Ganha a comunidade também, porque vai ver as entidades e as pessoas abnegadas que se dedicam a servir a comunidade, tendo recursos efetivamente para poder manter esse serviço, correto? E ganham essas pessoas que muitas vezes têm uma extraordinária contribuição a dar ao Distrito Federal e não podem dar essa contribuição em função das próprias dificuldades financeiras. Fico muito feliz também com as palavras da deputada Lúcia Carvalho, parabenizo-a da mesma forma como ela acaba aqui de parabenizar a nós, deputados da oposição. Porque é isso mesmo, nós precisamos estar de braços dados, porque o nosso grande patrão é a comunidade. E quando a gente vê um assunto de interesse da comunidade ser apresentado por um deputado, todos nós temos que colocar de lado quaisquer diferenças ideológicas ou políticas e investir na aprovação dos projetos, porque nós somos funcionários da comunidade. Parabéns, deputado. Ainda em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos ao item número 2 da pauta. Solicita ao secretário que faça a leitura do próximo item da pauta. Alô. Item número 2 da ordem do dia. Discussão e votação do requerimento 099 de 1995, que requer a tramitação em regime de urgência para o projeto de lei número 069/91, que dispõe sobre a escolha em eleição direta de diretores das unidades de ensino públicas, urbanas e rurais do Distrito Federal, de autoria da deputada Lúcia Carvalho, autor, deputado César Lacerda e outros. Em discussão, com a palavra o deputado César Lacerda. Senhor presidente, depois do pronunciamento da nossa colega Lúcia Carvalho e também do companheiro Odilon, que foi procurado pelo Sindicato dos Professores, o SIMP, eu queria solicitar a retirada do item 2 e 3 por 5 sessões para que se dê tempo das negociações com o referido sindicato, que representa efetivamente, pelo PSTU também, o interesse dos professores. Obrigado. Aceito e solicito ao deputado Jorge Cauí que assuma a presidência em função do item número 4 ser um requerimento de minha autoria. Solicito o secretário da mesa para fazer a leitura do item 4. Item número 4 da ordem do dia. Discussão e votação do requerimento de número 120 de 1995, que requer a convocação do senhor secretário de Educação do Distrito Federal para prestar informações sobre o programa de bolsa de educação. Autor, deputado Daniel Marques. Em discussão, com a palavra, deputado Daniel Marques. Nós solicitamos a presença do secretário de Educação para explicar sobre a questão das bolsas educacionais. Na sessão ordinária do dia 2 de fevereiro, eu ocupei essa tribuna e denunciei a falta de compromisso do governo, que na eleição ele falou sobre a bolsa e não teve nenhuma intenção ainda concreta de concessão dessa bolsa. No dia 13 de fevereiro, o secretário da Educação,
ele deu uma entrevista ao Jornal de Brasília, dizendo que faria experiência no Paranoá com 5 mil bolsas. Já no dia 15 de março, ele deu uma entrevista no jornal Correio Brasiliense, dizendo que essas bolsas seriam 1.000 bolsas no Paranoá. Então, das 20 mil bolsas da campanha, já caíram para 5 no dia 13 de fevereiro e já caíram para 1.000 agora no dia 15 de março. Então, eu queria que o secretário nos explicasse quem vai receber a bolsa, como vai receber a bolsa, quanto vai receber a bolsa e onde vão receber a bolsa. Porque a expectativa da comunidade é muito grande. Gerou uma expectativa durante a campanha. Não é? O secretário disse que não ia dar tiro no escuro, mas foi um tiro certeiro na época da campanha, que o governador foi eleito e uma das bandeiras que ele levantou foi da Bolsa, que nós, como oposição responsável, apoiamos, mas queremos que seja implementado em todas as cidades satélites. A deputada Lúcia de Carvalho diz que no governo passado se fazia experiência, e eu acho justa a experiência da reciclagem do lixo, seja feita em Brasília. Com lixo pode fazer experiência, deputada, mas com ser humano não se pode fazer experiência, porque já gerou, senhor presidente, uma expectativa muito grande em todas as cidades satélites. E todas as famílias são igualmente carentes. E nós não podemos deixar que só o Paranoá, que também é justa a entrega das bolsas do Paranoá, mas que fique só naquela cidade satélite como experiência. E que ela seja distribuída em todas as cidades satélites ao mesmo tempo. Muito obrigado. Conceda a palavra à deputada Lúcia Carvalho, líder do governo na Câmara. Em primeiro lugar, eu fico muito satisfeita de saber que deputado da oposição apoia com tanta veemência o programa da renda Bolsa Familiar, porque foi um projeto bastante criticado durante o período da campanha do nosso companheiro Cristóvão Buarque, e hoje nós estamos lutando para que ela seja implantada. Quando esse requerimento vem até a sessão, para mim é importantíssimo que a gente aprove, que o secretário venha, porque a implantação desse projeto, deputado, não como uma experiência com seres humanos, mas como uma experiência que nós temos que fazer enquanto pessoas que desejamos aplicar em todo o Distrito Federal e que, portanto, nós precisamos pegar uma região bastante sofrida e, dentro desta região, podemos analisar como é que se dá a inscrição, como é que se dá a seleção e como se dá a fiscalização desse projeto, para que ele não se deteriore, a exemplo da distribuição dos lotes nos assentamentos. Se previa, e pelo menos está até hoje na legislação em que nós temos conhecimento, de que a distribuição de lotes se daria a famílias que teriam rendimento de até 3 salários mínimos mensais. No entanto, a gente sabe que inúmeras pessoas receberam sem que esse critério fosse cumprido. Basta que a gente faça hoje um levantamento de quem recebeu e daqueles que foram excluídos, que a gente sabe que muita influência política existiu. Nós tínhamos conhecimento aqui, por exemplo, que deputados desta casa recebiam cotas de lotes para serem distribuídos nas suas áreas, e eles davam testemunho disso aqui em plenário. O Odilon se lembra que a gente até ria dos deputados aqui governistas, dizendo, eu só recebi 400 lotes, tinha que ter recebido 500. Então, para que isso não se torne um jogo político, é que esse projeto está sendo paulatinamente implantado com toda a segurança, com toda a necessidade de avaliação e de critério que ele exige, para que não se privilegie este ou aquele indivíduo, mas a sociedade como um todo e os alunos carentes. Então, eu vou aprovar, enquanto voto individual, indico a bancada nossa aqui presente de sustentação do governo Cristóvão, e espero que o secretário esteja aqui, deu todos os esclarecimentos necessários e a perspectiva, inclusive, desta casa se comprometer para que novos recursos sejam encaminhados ao orçamento de 95 ainda, porque aquilo que nós aprovamos no ano passado, deputado Daniel Marques, não será possível sequer implantar o programa como um todo, sequer no Paranoá. Então, que esta casa divida também com a gente a responsabilidade de deslocar recursos de algumas áreas para que esse projeto possa ser implantado como uma reivindicação nossa,
como é proposta do GDF como um todo, do governo Cristóvão, da implantação o mais rápido possível em todo o Distrito Federal. Então, essa parceria é importante com a Câmara Legislativa e, portanto, o secretário, com certeza, terá a maior honra de estar aqui e de fazer todos os esclarecimentos e de colocar a limpo todas as dúvidas aqui apresentadas. Com certeza, nosso voto será a favor e proposições como essa serão sempre bem-vindas. Senhor presidente. Conceda a palavra ao nobre deputado César Lacerda, líder do PRN. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, eu parabenizo ao deputado Daniel Marques pelo seu requerimento. Vejo bem, senhor deputado, faça esse requerimento, e que aqui o secretário venha dar as suas ideias, o seu programa, como disse a deputada Lúcia Carvalho. Mas veja bem, senhores deputados, por uma contingência política, uma estratégia política, o governo quer começar em Paranoá, não por ser uma região muito carente, porque todos os assentamentos são muito carentes, mas é porque foi lá que ele perdeu a eleição. Lá é que ele conseguiu uma votação inferior. É lá que ele quer entrar, discriminando todos os assentamentos. Por que não em Samambaia, em Santa Maria, a Samambaia lá do Xavier, em Santa Maria, no Cruzeiro e outras? Porque tem que haver, deputada Lúcia Carvalho, uma melhor distribuição. Se vão distribuir 5.000 bolsas, distribua em outras regiões, porque nós sabemos, por exemplo, que Sobradinho tem uma população de piauense muito grande. Santa Maria já tem uma outra população diferente. Então, para que haja um melhor discernimento, uma melhor avaliação desse projeto, há necessidade de distribuir em todos os assentamentos. Não é fazer como estão fazendo, deputada Lúcia, só no Paranoá, porque se fizer só no Paranoá, a avaliação não é completa, não, eu admito, mas então que seja distribuído 5.000 bolsas de estudo, eu não abro mão de Santa Maria, que é o assentamento mais prejudicado, é um assentamento pobre, é um assentamento que falta tudo, falta escola, falta tudo, e o secretário vai lá no Paranoá para fazer política, porque foi lá que o Cristóvão teve uma votação inferior. Então, deputada Lúcia, vamos juntar força e que o PT não promova o afastamento em plenário e faça com que o nosso nobre deputado que hoje senta na mesa, que é o deputado Miqueias, seja o campeão de corrida parlamentar, porque quando chamaram para votar os quintos, o deputado, ele fez assim, ó, vapt-vupt, quando eu vi ele já estava fora. Se ele for hoje nas Olimpíadas, eu tenho certeza, deputado, o senhor irá trazer a medalha de ouro parlamentar para essa sessão, de tão rápido que o senhor saiu da Vossa Excelência, saiu. E que no dia da votação, que hoje talvez não dê quórum, que estejam todos os deputados socialistas aqui para aprovar. E que todos votem. Vamos trazer o secretário e cobrar dele. Obrigado. Conceda a palavra ao deputado Luiz Estevão, líder do Partido Progressista. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a nobre líder do governo disse que esse projeto teria sido muito criticado durante a campanha eleitoral. E eu gostaria de lembrar que tal afirmação não é verdadeira. E se houve alguma crítica, ela não encontrou unanimidade entre os postulantes à eleição do dia 3 de outubro de 94. Lembro que apresentei durante o meu programa eleitoral um projeto semelhante, com as mesmas justificativas de que era preciso dar um basta à evasão escolar, à repetência e ao mau aproveitamento dos alunos da rede pública do Distrito Federal. Na época, a imprensa, inclusive, fez uma polêmica, porque poucos dias depois, o então candidato Cristóvão tocava no mesmo assunto. E houve uma polêmica sobre quem era o autor da ideia das bolsas de estudo para a educação. Isso está registrado, afinal, os programas estão todos eles arquivados no TRE e pode ser verificado por quem se dispuser.
Já no primeiro dia do exercício do meu mandato parlamentar, apresentei um projeto de concessão da Bolsa de Educação. Por quê? Porque o governo até hoje, o que é mais grave, não apresentou seu projeto, o que é curioso. Porque está fazendo uma pseudo-experiência piloto no Paranoá, baseada num decreto. Ora, o governo não pode criar o programa por decreto. E considerando que hoje já fazem 80 dias de posse do governo, e até hoje o governo não apresentou o projeto realmente de concessão de bolsa de estudos para educação, como é sua obrigação fazer, das duas uma. Ou ele está aguardando a tramitação do meu projeto, ao qual eu darei prioridade de tramitação no mês de abril, ou então realmente ele não deseja cumprir a sua promessa de campanha, o que seria a perpetração do mais grave estelionato eleitoral já ocorrido na breve história política do Distrito Federal. Se o governo pretende dar o calote na comunidade, nós, deputados da oposição, queremos dizer o seguinte: comunidade do Distrito Federal, esse calote não será dado pelo governo em cima de vocês. A promessa da concessão da Bolsa de Estudos para a Educação terá que ser cumprida, que nós vamos cobrar isso aqui até o último dia do nosso mandato. Último dia do nosso mandato. E lembrando também o seguinte, que a questão orçamentária é uma questão menor, porque o programa já tem dotação orçamentária. Se os recursos eventualmente se verificarem insuficientes, há fontes das quais possam ser deslocados esses recursos. Por exemplo, o pagamento do serviço da dívida, já reescalonada da dívida do metrô, como foi feito semana passada para aumentar o capital da SAB, ou então a redução das verbas de propaganda, que o governo está anunciando a disponibilidade de 21 milhões de reais para gasto de propaganda neste ano. E eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que vai ser gasto esse dinheiro? Como é que alguém vai fazer propaganda sem ter nada de concreto para mostrar? Então é melhor que esse dinheiro saia da publicidade e venha realmente para dotar a Bolsa de Estudos para a Educação, porque é uma promessa de campanha que a comunidade quer ver cumprida. E quer ver cumprida num prazo rápido, porque o que nós estamos vendo é a edição de todo tipo de manobra procrastinatória, de forma que, lamentavelmente, a intenção manifesta do governo parece ser a de tornar letra morta uma proposta de campanha. Continue em discussão. Questão Não de havendo ordem. quem queira discutir, com a palavra... Questão de deputado ordem, senhor presidente. Eu Daniel gostaria... Infelizmente, aqui em plenário, não tem o número de deputados necessário para aprovar uma convocação dessa de tão importante para toda a sociedade de Brasília. Eu peço ao presidente que coloque esse requerimento na votação da próxima pauta, porque hoje não é possível. Atendendo à solicitação do nobre deputado Daniel Marques, fica para a próxima sessão a votação desse requerimento. Grande expediente. Eu convido o secretário para ler o item 5. Item número 5 da ordem do dia. Discussão e votação do requerimento número 129/95, que requer que a sessão ordinária de 27 de março do ano em curso da Câmara Legislativa seja realizada na cidade satélite de Ceilândia. Autor, deputado Manuel de Andrade e outros. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, pela ordem, o deputado João de Deus. Solicito de Vossa Excelência a verificação do quórum. Atendendo a solicitação do nobre deputado, convido o secretário a fazer a chamada do senhor deputado para a conferência de quórum. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Daniel Marques. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli. Deputado
Filipelli, presente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, presente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputado Lúcia Carvalho, presente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, presente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Adão Xavier, presente. Deputado Adão Xavier, presente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, ausente. Temos 8 deputados presentes. Encontram presente 8 deputados em plenário, portanto, há quórum para a discussão do grande expediente. Eu convoco. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o deputado João de Deus. Não tem 8 deputados presentes. Consta-se a presença de 8 deputados. Não havendo quórum. Eu solicito nova verificação, por favor. Deputado Atendendo a solicitação. Visualmente dá para Vossa Excelência contar. Atendendo a solicitação do nobre deputado, vamos fazer nova conferência de quórum. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, presente. Deputado João de Deus. Sempre presente. Deputado João de Deus, presente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputado Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz, presente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier. Deputado Xavier, presente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, ausente. Deputado Luiz Estevão. Tem 7 deputados presentes. Agora temos 7 deputados. Não havendo quórum, uma vez que temos 7 deputados em plenário, eu declaro encerrada a presente sessão. Obrigado, senhor presidente.